E o Bolsonaro apareceu completamente surtado, desesperado, dando chilique no hospital, gritando com as pessoas ao redor, no momento em que ele foi intimado pela justiça, no momento em que a oficial de justiça foi levar a intimação para ele. Olha só. Eu peço por favor, eu peço por favor, eu peço por favor! Cara, a coitada da oficial de justiça ali com 2 máscaras, estilo pandemia, ela só queria sair o mais rápido possível dali. Só queria que o Bolsonaro assinasse aquele documento o mais rápido possível. Mas depois que ele deu esse chilique aí, ainda ficou um bom tempo falando pra moça como ele tá sendo perseguido pelo STF, como ele é a vítima. Enfim, fazendo aquela encenação vitimista que ele faz como sempre. Que ele faz como poucos políticos no Brasil. Bolsonaro é um ótimo ator, isso não se pode negar. A senhora tem ciência de que está em uma UTI? Ele ficou indignado porque o STF mandou uma intimação pra ele dentro do hospital. Mas cara, ele já tinha feito live, tava gritando aí, falando no celular, fazendo política nas redes sociais. O STF presumiu que o cara já tava num estado suficientemente adequado para assinar um papel. Por isso mandou a intimação, porque a única coisa que ele tinha que fazer ali é assinar o documento onde ele estava sendo intimado a se defender. Apenas isso. Mas ele deu chilique e ainda esbravejou com a moça que não tinha nada a ver, só estava cumprindo o seu papel. O mesmo Bolsonaro que na época da pandemia, vocês devem se lembrar bem, mandou apoiadores invadirem hospitais para ver se a pandemia existia de verdade, para saber se as pessoas estavam doentes ou se era um fingimento, porque naquela época, principalmente em 2020, mas no pedaço de 2021 também, ele acreditava que a pandemia era uma invenção da esquerda, uma invenção para tirar ele do governo. Acreditava que o coronavírus era simplesmente uma gripezinha. Ele foi em rede nacional falar isso, quem não se lembra. O Bolsonaro, ele sempre avalia as situações com 2 pesos e 2 medidas. Ele estando na UTI, o STF não pode nem mandar uma intimação para ele simplesmente assinar um documento. Agora, com milhares de pessoas hospitalizadas durante a pandemia, ele não teve o menor pudor, a menor vergonha na cara para fazer esse papelão de mandar apoiadores invadirem hospitais. Porque todo mundo sabe que o Bolsonaro é uma figura que só pensa nele. Não tá nem aí pra mais ninguém. É o cara do não sou coveiro, chega de mimimi, vão chorar até quando, que deu risadinha enquanto milhares de pessoas morriam de coronavírus, que imitou pessoas com Covid. Esse é o Bolsonaro verdadeiro, um sujeito egoísta, vitimista e extremamente cruel. E vamos ao tema que mais repercutiu na imprensa, nas redes sociais ontem, que foi a operação da CGU, da Controladoria Geral da União, em parceria com a Polícia Federal, para desmantelar uma quadrilha que estava fraudando benefícios do INSS, associações que estavam cobrando mensalidades indevidamente do salário de aposentados. E aí a extrema-direita fez a festa, o Lula tá roubando idosos, o Lula tá roubando aposentados, quando na verdade foi o próprio governo Lula que iniciou as investigações. A Controladoria Geral da União, para quem não sabe, é um órgão do governo federal, subordinado ao governo federal. O próprio governo federal anunciou a operação. Esse é o site do gov.br. Eles anunciaram a operação logo de manhã em conjunto com a Polícia Federal. 11 entidades foram alvos de medidas judiciais. Os contratos de aposentados e pensionistas com essas entidades foram suspensos, segundo o ministro da CGU, ministro que foi indicado pelo Lula. O órgão que deu início às investigações, ou seja, as investigações começaram pela CGU em 2023, entrevistou uma amostra de 1.273 aposentados e pensionistas. A maioria, 97% dessa amostra, afirmou nunca ter autorizado descontos em seus benefícios. É um esquema de corrupção que inicialmente a imprensa noticiou que tinha começado em 2019. No fim da tarde surgiu a notícia que na verdade começou em 2016. Governo Temer, 2 anos, parece que a CGU não existia. Governo Bolsonaro, 4 anos, não fizeram nada. E eles tiveram tempo, 4 anos é suficiente de um governo que prioriza o combate à corrupção. Num governo que tem uma fiscalização muito forte, dá para você desmantelar vários esquemas de corrupção, porque a corrupção ela é parte de qualquer governo. O governo federal ele tem milhões de servidores públicos, nas estatais, nas autarquias, nos órgãos de regulação, nos ministérios, nas secretarias, são muitos cargos públicos e é evidente que alguém ali vai estar cometendo erros. Infelizmente é quase impossível que 100% dos funcionários sejam completamente idôneos, honestos. Não é assim que acontece na realidade. É por isso que você tem que ter um aparato de fiscalização, de investigação, de transparência, de punição muito forte, para que a corrupção não fique escondida, não seja jogada para debaixo do tapete, para que ela seja descoberta. Esse é o principal objetivo. A corrupção sempre vai existir, mas dependendo do governo, os esquemas podem ser descobertos, desmontados e os valores desviados até ressarcidos aos cofres públicos ou, nesse caso, para os aposentados.
A Controladoria Geral da União é o órgão do governo federal responsável por assistir direta e imediatamente o presidente da República quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo Federal, forem relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, correção, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. Ou seja, a CGU ela obedece diretamente ao presidente da República. Se a CGU decidiu investigar em 2023, é evidente que o Lula sabia que estava sendo investigado e deu autorização para que isso acontecesse, mesmo sendo no ministério do governo dele, mesmo sabendo que o presidente do INSS poderia estar envolvido, poderia estar participando, ou pelo menos sendo omisso, ele deixou investigar. E assim que tem que ser, isso é uma excelente notícia. O fato da CGU ter participado dessa investigação é excelente, porque a Polícia Federal a gente já sabe que tem autonomia. Não em todos os governos, mas no atual governo ela tem autonomia. Agora a gente sabe também que a CGU tem independência, tem capacidade de fiscalização. Nessa operação, somente a CGU colocou 80 pessoas, 80 servidores públicos nas ruas para efetivar os mandados de busca e apreensão nas casas, nos gabinetes, nos locais onde as pessoas trabalham e moram, as pessoas que estão sendo acusadas. Fontes ligadas à investigação relatam que os primeiros sinais de irregularidades já apareciam em auditorias internas ainda em 2020, ou seja, já estavam fazendo auditorias ali. Mas as ações efetivas para coibir os descontos indevidos foram proteladas, ou seja, atrasadas. Não havia interesse que houvesse uma investigação séria, que a Polícia Federal fosse acionada, porque a CGU ela acionou a Polícia Federal em 2024. Em 2023 a CGU começa a investigar e em 2024 ela aciona a Polícia Federal e passa um ano inteiro investigando até chegar no dia da operação. Já no governo do Bolsonaro não houve investigação, fizeram uma auditoria, perceberam irregularidades e passaram pano. A verdade é essa. E muito provavelmente o Bolsonaro sabia, porque essas auditorias internas que são feitas, elas são devidamente informadas para os superiores. Aí eles decidem se vão adiante na investigação, se avançam para uma denúncia junto à Polícia Federal ou se simplesmente deixam para lá. E o Bolsonaro deixou para lá um esquema que em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, já tinha completado 6 anos. O Nicolas, como sempre, de praxe, fez o showzinho dele. Enquanto isso, os caras metendo a mão no dinheiro dos aposentados. Aí o meu perfil no Instagram, Análise Política 2024, sigam lá se puderem, fez o questionamento no perfil dele. Você consegue explicar por que a CGU do Bolsonaro não investigou a fraude no INSS, já que a PF disse que começou em 2019? Por que o seu governo varria a corrupção para debaixo do tapete, deputado Nicolas? E ele não respondeu, óbvio, nunca vai responder, porque não tem o que dizer. Ele não vai afirmar que o Bolsonaro varreu a corrupção para debaixo do tapete, que ele simplesmente passou pano para esse esquema. Não vai dizer, nenhum bolsonarista vai dizer. Eles simplesmente vão esquecer que o esquema começou em 2016 e nunca fizeram nada, e que só passou a ser investigado em 2023. E quem é o presidente do INSS? Que foi sim indicado pelo Lula. Natural de São Paulo, Alessandro Stefanuto é formado em Direito pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Gestão de Projetos e especializações em Mediação e Arbitragem pela Fundação Getúlio Vargas. Possui 2 mestrados, um em Gestão e Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá, na Espanha, e outro em Direito Internacional pela Universidade de Lisboa, concluído em 2024. Cara, o Lula indicou uma pessoa extremamente técnica, extremamente qualificada do ponto de vista acadêmico. Não houve erro na indicação. Olha a continuidade do currículo dele. Servidor de carreira, Stefanuto está no INSS há 25 anos. Ele foi nomeado presidente da autarquia em julho de 2023, após passagem como diretor de Orçamento, Finanças e Logística. A indicação foi feita pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que à época elogiou seu perfil técnico e sua conduta ética. De fato, galera, até 2023 ele não tinha nada no seu currículo. Ele não tinha antecedentes criminais nenhum. Era um servidor de carreira com 25 anos de experiência, 2 mestrados, com vários cargos públicos, concursado dentro do próprio órgão, nenhuma acusação, nenhum processo, nada. Então era uma boa indicação do ponto de vista técnico. É porque, infelizmente, ninguém está livre da corrupção. Pode ser a pessoa mais técnica do mundo, pode ser o melhor currículo, infelizmente não está livre. Assim, claro, partindo do pressuposto que o Stefanuto é culpado, né? Porque a gente não sabe, tem a presunção da inocência, ele vai ser
investigado ainda, né? Mas no mínimo a gente sabe que ele foi omisso. A CGU teve que fazer a investigação, sendo que isso ele que deveria fazer auditorias internas para descobrir o esquema, assim como os presidentes indicados pelo Bolsonaro e pelo Temer. O desvio de conduta, a corrupção, o mau caratismo, infelizmente, fazem parte da cultura capitalista que estimula o individualismo, cada um por si, todo mundo pensando apenas em se dar bem, muitas vezes passando a perna nos outros, uma sociedade infelizmente extremamente gananciosa. E aí nem pessoas altamente qualificadas tecnicamente vão passar longe de atos de corrupção. Infelizmente, a gente não sabe quem está indicando muitas vezes. A gente conhece na teoria, tem lá o currículo, a experiência, os antecedentes criminais, mas não impede que o sujeito no futuro cometa atos errados, cometa crimes. E aí, quando cometer, não pode passar pano. E o Lula fez bem em demiti-lo, porque ele foi afastado pela justiça, mas poderia voltar ao cargo se recorresse e conseguisse. Com a demissão, ele não pode mais voltar. É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Ativa todas as notificações para vocês saberem os próximos vídeos, serem comunicados pelo YouTube dos próximos vídeos. Deixa o like, compartilha, comenta o que você achou do vídeo. E é isso aí, tamo junto.